e chamar ao palco um grande amigo que gravamos um podcast junto. Com vocês, Samuel Marques, da Aquanalyze. Boa noite, né? Porque tá tudo escuro. E olha que eu descansei um pouco hoje. Não fui pra balada, diferente dos piá que foram aí, né? Então, tudo na balada. Primeira vez que eu faço uma apresentação assim, né? Depois da faculdade, que eu apresentei meu TCC. Não sou tão popstar quanto o time da NH, né? O Ricardo Popstar. Mas vim aqui para falar para vocês sobre um pouquinho do tratamento de água, né? O tema que eu vou falar hoje foi uma sugestão do Ricardo. Esse problema que a gente teve numa companhia que o cliente acabou perdendo a caldeira, né? E a gente fez uma visita e alertou o cliente há um ano atrás e o cliente perdeu uma caldeira de 20 toneladas na garantia. E o Ricardo entrou como perito e a gente também como perito em água na parte de tratamento. O tema aqui sugerido foi uma sugestão do Ricardo, né? É a especialidade deles, né? Calcular a parte mecânica. Nós, como químicos, também tratadores de água, temos que entender um pouco também da parte mecânica do equipamento, fluxo, enfim, as condições que ocorrem na parte mecânica para também apresentar a solução química, né? Então, a NH é especialista nesse processo e aqui a gente vai falar bem por cima sobre as condições dos acontecimentos. Então, a eficiência do metal perdida, a eficiência perdida no metal e o superaquecimento. Quero deixar essa tabela aqui de uma análise que a gente fez de um projeto, também uma visita muito parecida com o que esse problema que o Ricardo falou no começo ali, para vocês terem uma ideia. O custo invisível dos desvios químicos, quando a água transforma eficiência em incrustação, corrosão e risco operacional. Esse aqui é um problema que aconteceu em 2003, numa grande planta industrial de alimentos. Eu vou falar dessa história um pouco mais à frente também. Então, para vocês verem a condição da caldeira que aconteceu de um desvio de água e falta de acompanhamento. O primeiro passo, quando a gente começa a fazer um projeto de tratamento de água, de uma planta nova ou de uma planta em operação, é saber qual que é a condição de água que vai alimentar o equipamento. Esse é o primeiro passo. Dentro disso, a gente vai desenvolver qual que é o tratamento, ou vai indicar o tratamento necessário para a condição de água que você tem. Então, é uma água de poço, é uma água de superfície, captação de lagoa, captação de rio, e aí vai demandar cada água ter uma condição iônica e um balanço que vai demandar um tipo de tratamento pré-tratamento, seja mecânico ou físico-químico. Qual que é a faixa requerida, qual que é a condição de água, qual que é o padrão de água que eu preciso atender do equipamento para ter uma garantia ou um padrão de água necessário para que a gente não tenha risco de problema. Qual a necessidade de tratamento? Qual que é o meu investimento? Quanto que eu tenho para gastar? Às vezes eu tenho uma água de condutividade elevada, de 500 microsiemens, e demanda um desmineralizador. Mas eu não tenho esse investimento. É tratável com um sistema de abrandamento somente? Não sei. Precisa ser feita a investigação, a avaliação, e em cima disso a gente desenvolve o programa de tratamento. Normas de tratamento de água. Basicamente, hoje aqui no Brasil, a gente segue as indicações, né? São parâmetros sugeridos pela ASME, né? Tanto é que no livro da ASME de tratamento de água é o consenso, né? Sempre engenharia química e engenharia mecânica, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? O engenheiro mecânico ele agride o engenheiro químico lá e bate no tratador. Então isso é um problema aqui. Então as normas são basicamente a ASME, a American Boiler Manufacturer também, a VGB na União Europeia e o RPI quando a gente fala caldeira de alta pressão. Existe uma norma específica? Não, não existe uma norma específica. É aquilo que eu falei um pouco no começo ali. Tudo depende da condição de água que você tem, os parâmetros físico-químicos e a condição que você tem dos íons presentes na água. A partir daí, você vai definir o tratamento necessário. Eu tenho mais cloreto, mais potencial corrosivo, mais potencial incrustante, mais sílica. Eu vou ter que trabalhar o produto químico em cima disso. Minha linha de vapor é longa, é curta. O que eu vou fazer para tratar essa caldeira para que a gente não tenha problema? Então, basicamente, aquilo que eu falei, não vou ficar lendo aqui, né? Então, basicamente, clarificação, né? Eu capto uma água de lagoa, de rio,
necessariamente eu tenho que ter uma estação de tratamento de água. A gente vê muito caso disso aqui, às vezes o próprio consultor liga e fala, ó, estamos aqui com uma água de lagoa e estamos mandando direto para a caldeira. Posso colocar um filtro? Logicamente que não. O filtro não vai reter, ele vai saturar muito rápido e você vai ter um grande problema na sua operação por condição disso. O abrandamento, sistema mais básico de tratamento de água. Tem dureza, tem que ter abrandador. Hoje a norma fala 0,3 ppm, ou seja, é para não ter dureza na água de alimentação. Osmose reversa, dependendo da faixa de pressão, necessidade de condutividade. A desmineralização, muitos, aqui quem trabalha com caldeira de alta, sabe que às vezes tem que osmotizar e depois passar por leito de troca mista, ou biosmotizar, né? Passa 2 vezes por membranas. E a desaeração térmica quando tem aquecimento, né? Então, assim, se você pegar lá a indicação da ASME também, vai falar 0,007 ppb de oxigênio presente na água. Aí o fabricante exige isso, mas também você não faz o investimento no zerador e tem pouco retorno de condensado. Vai ter que trabalhar mais a condição de sequestrante de oxigênio dentro dessa planta e o monitoramento mais fino para que você não tenha corrosão por oxigênio dissolvido na água. Aí dentro dos parâmetros básicos de tratamento, né, das faixas de pressão, é a demanda aqui bem sucinto para vocês. Então nós estamos falando hoje aqui basicamente caldeira de baixa. Nós não vamos entrar em assunto de caldeira de alta, porque aí a complexidade é bem maior no processo de monitoramento. Apesar de ser um tratamento, entre aspas, mais fácil, mas o risco é muito mais acelerado. Então, o controle tem que ser muito fino, né? Vamos falar um pouquinho também do controle da caldeira de baixa aqui. Recentemente, a gente participou também de um congresso de 5 dias, só falando de monitoramento de caldeira de alta pressão. Então, assim, controle mesmo. Quero mostrar para vocês aqui, né? Essa foi uma solicitação de um cliente, possível cliente, um prospect, que tem 2 plantas e ele tem 2 condições de água diferentes em plantas diferentes. E aqui é uma planta que tem 2.000 de condutividade na alimentação, 379 ppm de cloretos, 300 de dureza, 494 de cloretos. Alguns estudos indicam que a partir de 500 ppm de cloreto a gente começa a ter corrosão do ácido carbono. Então, assim, você imaginou você entrar com 490, a hora que a caldeira ciclar, já está com 1.500 de cloreto, 2.000, 3.000, enfim, vai para o infinito, né? Condutividade lá em cima. Então, é tratável com o sistema de abrandamento? Não, não é tratável. Aqui demanda osmose reversa. E aí o cliente não tem a condição de investir no equipamento dele. Ele tem uma planta pequena, uma caldeira de 8 toneladas, produz ração, se ele investir na osmose, não vai dar o payback que ele precisa do produto final. Samuel, como é que eu faço para tratar? O mínimo é o abrandador. Você sabe do risco? Que você vai ter um risco de corrosão mais acelerado aqui? Você tem consciência de que a cada ano, provavelmente, a gente vai ter que fazer uma limpeza química nessa caldeira por deposição de cloreto? Você sabe que você vai ter que gastar um pouco mais em sequestrante e passivante de metal e que você vai ter que fazer algumas análises diárias aqui na tua planta, que também vai demandar investimento? Sei. Então, a partir daí, ele sabe do risco, a gente também sabe, e vão para cima, porque é melhor tratar do que não tratar. Aí tem a outra planta dele aqui também, que é uma condutividade um pouco mais alta também, de 500, né? 513, uma dureza de 126, mas ele tem uma condição de sílica muito elevada. Então, nessa planta, é tratável com o abrandador, que ele tem um retorno de condensado. Aqui estava possível a racha da análise, mas vamos considerar essa água. Então, quando ele retorna o condensado aqui, a sílica baixa para 34. E aí ele tem que ter também um monitoramento fino do sistema de abrandamento. A dureza, a sílica vai trabalhar um pouco mais elevada, na faixa que a ASME determina de 150, que é a solubilidade. A gente aumenta o nível de dispersante desse processo, e aí ele consegue maximizar o ciclo de concentração. Porém, controle de dureza efetivo na alimentação e na saída do abrandador por turno. A caldeira não falha por acaso. Pequenos desvios químicos evoluem para incrustações, corrosão e perda de produção. Aqui, nós fizemos um estudo exploratório, tive o auxílio do Rovilson aqui, que é o nosso engenheiro-chefe lá. Uma caldeira falando de incrustação, né, que é o que o Ricardo solicitou aqui dessa apresentação, o efeito real da causa da incrustação. O que ela causa na caldeira incrustação? Não é só perca de eficiência, né? Maior consumo de combustível também, mas ela prejudica muito a superfície do metal. Então, nós usamos como base uma caldeira de 20 toneladas, de 20 kg de pressão, 10 toneladas, liga de aço carbono, condutividade do aço carbono. O estudo é muito mais complexo que isso, aqui está bem abreviado. Uma caldeira com eficiência em média de 75% e o ponto crítico do metal, né, a fluência do metal de 400 a 480 graus. Aqui a lei de Fourier, né, também está bem abreviada aqui, né, que fala da condução da
temperatura no aço carbono, né? Joseph Fourier, um francês, não sei se é assim que fala, mas acredito que seja. Então, aqui, né, a eficiência, né? Qual que é a condução de calor ali baseado no tipo de incrustação, né? Então, a gente tem o carbonato de cálcio, né? Ele dá uma perca de eficiência de 2 a 5%, o sulfato de cálcio de 4 a 7%, óxido de ferro de 6 a 8% e os silicatos complexos, sílica, de 7 a 10%. Dificilmente a gente vai ter só um elemento desse incrustado na caldeira. Em 90% das incrustações, desses 20 anos que eu tenho de campo aqui, de analisando incrustação e FRX, eu posso te dizer, é silicato de cálcio. Então, são formas complexas, que é a sílica, óxido de ferro, óxido de cálcio, uma condição de incrustação dura, difícil de remover e com grande condução térmica, que dá muito problema no metal. Pessoal, então nesse gráfico aqui a gente observa a condição de incrustação. Veja que com carbonato de cálcio, 10 milímetros de incrustação aumenta a temperatura do metal em 60%. E no silicato, com apenas 3 milímetros, aumenta em cerca de 78%. Nesse próximo gráfico aqui, a gente já observa a condição de incrustação por tipo de material incrustado. Lembrando que, na maioria das vezes, 80% dos casos, é basicamente silicatos. Então, nesse próximo gráfico aqui, pessoal, a gente já observa também o consumo de combustível, né, que nós tínhamos falado. Em relação à incrustação, né, e o quanto eu preciso mais de temperatura no metal para aquecer a água. Então, vejo que com 4 milímetros de incrustação, eu tenho que aumentar em 50% o meu consumo ali para atingir a eficiência térmica que eu preciso. Vai se tornando inviável a operação. Basicamente, o que acontece na tubulação é a fluência térmica, né? Alguém já viu, às vezes, o pessoal abre a fornalha, está com aquela bolha, então o metal se deforma naquela parte ali. Aqui é uma condição que todos vão levar ao mesmo problema, rompimento da tubulação, por diferentes meios de ação. Então, a resistência drástica à tração, então o metal ele rompe, né, por consequência de muito aquecimento por longo período naquele ponto. A esferocidização, a fadiga térmica, trinca, que a gente está acostumado, e a fragilação por hidrogênio, né? O hidrogênio está presente na incrustação, e aí ele forma hidrogênio atômico. Então, ele começa a fazer uma agressão na camada do carbono, e o carbono começa a se soltar do metal, né, da microestrutura do metal, e a gente acaba esfarelando embaixo da incrustação o metal ali. É uma consequência. Aí o Ricardo pode falar bem mais a fundo depois, quem quiser aprofundar nisso aqui, aí na parte mecânica. A eficiência do tratamento não depende apenas da química, mas de onde a química entra no processo. Isso aqui também foi um ponto que o Ricardo, não vamos por isso não, tal. Eu falei, vou falar um pouco disso. Ontem quem fez visita na planta lá da LG, a gente comentou um pouco sobre a aplicação do sequestrante de oxigênio, né? Todo mundo, quando a gente fala corrosão, todo mundo associa corrosão ao oxigênio, mas a corrosão também está, como a gente viu nos fatores anteriores ali, impregnada na incrustação. Você não tem a troca térmica, o tubo está oxidando por baixo, e a microfissura, a microtrinca acontece, né? Além da vasodilatação, ele está expandindo e não consegue voltar à posição normal. A lei de Arrhenius, né, que determina a reação do sequestrante de oxigênio ali, qual tipo de sequestrante de oxigênio a gente vai utilizar, né? Então, quanto maior o pH na alimentação ou na caldeira, por isso que a gente trabalha com pH elevado na caldeira, diminui o tempo de ação do oxigênio. Se eu tenho um pH mais baixo, o oxigênio agride o metal ou o aço carbono muito mais rápido. Basicamente é isso, bem sucinto aqui. Então, cada tipo de sequestrante demanda uma temperatura de aplicação. Eu já cheguei em caldeiras que alimentação com 40 graus, 50 graus e o cara aplicando carboidrazida. Caldeira com corrosão. Abre a caldeira com corrosão. O sequestrante não está conseguindo efetuar a ação que ele tem que fazer. Então, é importante vocês terem essa consciência do processo de aplicação também do produto químico. O que a norma sugere hoje? O que os estudos sugerem de aplicação? Quando você tem um sistema de desaeração, geralmente aqui está entrando água fria, né? Ou água de condensado, água fria no tanque. E quando você tem um desaerador, a gente aplica-se sempre no domo do desaerador, entre o chapéu e antes do tanque de alimentação ali, do tanque aqui embaixo. A segunda opção de aplicação, ele sugere que para a gente ter uma melhor ação, seja no meio do tanque de alimentação. Então, se eu só tenho um tanque de alimentação, eu teoricamente teria que ter uma aplicação ali no meio do tanque de alimentação. Para quê? Para que a gente tenha uma ação efetiva e evite traços de oxigênio indo para a caldeira. Quando esse oxigênio passa pela bomba,
a bomba ali tem um fluxo, né, que pode gerar um pouco de oxigênio, a gente já tem a ação do sequestrante e proteção também do tanque. E a terceira opção, que às vezes é a única que a gente tem na planta ou o projeto não previu, no neck da bomba, né? Então, assim, sempre na parte de baixo do tanque, porque qualquer bomba que acionar, vai acionar ali o produto químico vai entrar. Eu coloquei esse caso aqui, que até eu achei interessante, porque recentemente eu fui numa grande indústria com 2 caldeiras de 30 toneladas e as caldeiras iam partir e o pessoal chamou a gente para fazer o estudo lá. Eu cheguei lá, não tinha nem ponto de aplicação de produto químico e o cara estava desesperado para partir a caldeira. Então, assim, os fabricantes, né, os projetistas esquecem da parte do químico, né? Ponto de coleta é uma outra coisa também. Voltando lá no início, né? Esse aqui é um case que eu vou contar rapidamente aqui. Uma pessoa que construía a caldeira aí conhecia a gente e falou, pô, faz um estudo com a Aquanalyze e tal. Aí eu fui na planta do cliente e fizemos análise, né? Apresentei uma proposta comercial e fui falar para ele do que estava acontecendo na caldeira. E eu falei para ele assim, ó, daqui 6 meses você vai parar a sua caldeira. Ele deu risada e falou, você está brincando. Eu acho que passou uns 3 meses e ele me ligou, Samuel, corre lá que está tudo parado lá. Rompeu o tubo. E isso num sábado. E a gente correu lá, foi avaliar, abriu a caldeira estava extremamente incrustada. Voltando lá, no começo eu falei da fluência do metal, do ponto de fluência do metal, né? Abrimos a caldeira, avaliamos e falamos, qual que é a solução? O estudo mostrou que o metal naquela incrustação, ele já tinha alguns pontos que já estava na fluência limite, 426 graus. Tinha pontos da caldeira que a gente não tem acesso, possivelmente estava a 450, 480, já estava rompimento do tubo. Analisamos as incrustações. Óxido de cálcio, silicato de cálcio, 39%. Silicatos, 39%. Basicamente uma incrustação dura, ferro, 1,42%. Uma incrustação vítrica, difícil de remover e que tem grande condição térmica. Solução. O que eu faço? Rodrigo, 7 dias de parada. Não posso parar, só tem uma caldeira a gás, não tem o que fazer. Se você contratar uma outra empresa que faça em menos dias, fique à vontade. A gente precisa de 7 a 8 dias de parada na caldeira. Mobilizamos o nosso time no domingo. Tudo isso que vocês veem aqui são containers do produto químico que foi circulado na caldeira. Aqui, a gente vai fazendo análise da condição de água e também do visual do que está acontecendo com as incrustações e também cupom de prova dentro do tanque que analisa a taxa de corrosão, se está tendo agressão ao metal ou não. Então, aqui a gente já vê a foto da mesma caldeira, né? A dissolução dos sais e aqui já a coagulação para poder fazer o processo final de limpeza. Aqui é o antes e depois. Coloquei apenas 2 fotos aqui, mas o que eu quero falar? A gente nota no tubo que a gente não vê coloração alaranjada. Óxido de ferro. Então, assim, o produto utilizado hoje, os inibidores de corrosão, eles são muito eficientes, eles protegem realmente a tubulação. Então, nós temos muito teste laboratorial, estão convidados a quem quiser ir para a fábrica fazer um teste lá. Dificilmente ele vai agredir o aço. Ele agride somente a incrustação porque ele faz realmente uma proteção do metal. Então, a caldeira foi limpa, essa caldeira trabalhou depois 1 ano e meio, e aí teve um ponto que não limpou, possivelmente por circulação, e rompeu um tubo. Mas essa caldeira está operando até hoje sem trocar tubo. Era o que ele podia fazer, né? Era o que ele podia fazer. Então, como é que fura o tubo numa limpeza química? Se você já tem uma degradação do metal na parte de baixo da incrustação, a incrustação está tampando algum tipo de consequência que já ocorreu, vai acontecer rompimento de tubulação. Limpeza química tem risco? Tem risco. Parte aquatubular, desprendeu, vai entupir. Mas é uma solução que você tem que fazer quando você não pode parar para trocar tubo. Ou fazer limpezas preventivas, né? Falar rapidamente aqui de limpeza preventiva. Hoje tem vários estudos dentro da ASME, dentro da American Bone Manufacture, falando da necessidade de limpezas periódicas, principalmente em parte aquatubular, que não tem circulação ou baixa circulação, que a gente pode sedimentar sólido por algum motivo. Então, você faz a cada 3 anos, depende do tratador da indicação. Hoje a gente tem algumas empresas que a gente faz a 4 anos, algumas a 10, né? Eu tenho empresa que usa água de reuso. A cada 10 anos, o pessoal faz uma preventiva na caldeira. Uma limpeza preventiva é um valor muito menor e tem uma eficiência muito grande.
O controle analítico, o ponto central. Esse cliente que a gente atende hoje é um grande player do segmento de caldeiras. A gente atende mais de 22 caldeiras deles aí a nível Brasil. Então, assim, ele falou, o que eu faço para não ocorrer de novo? Monitoramento. Então, o ponto de coleta, né? A amostragem de coleta, o tempo e a velocidade que você faz análise, né? Hoje eu vou falar um pouco da empresa mais para frente, mas assim, a gente é muito rápido para entregar o resultado de análise. Então, assim, você fez a coleta, além dos nossos analistas fazerem no campo e já ter uma visão do que está acontecendo do tratamento, é a correção. Então, muita gente coleta água 30 dias depois vai ver o laudo. O que passou na sua planta 30 dias depois? Você não monitora nem a dureza da água de alimentação, você está esperando o resultado como? Né? A exatidão da análise, confiabilidade da análise, falo isso. Muita caldeira esquece do projeto de ponto de coleta. Ontem falamos um pouco disso, quem esteve lá, a gente bateu um papo rapidamente. A descarga de fundo está lá oxidada, o cara vai fazer coleta, não sabe se o ferro que está vindo na água ali é da caldeira, se está tendo agressão de tubo, se é de condensado ou se é do ponto de coleta. Você não tem confiabilidade na amostra. Então, você tem um ponto de coleta, além do risco, né, que seja eficiente e dê uma credibilidade no resultado é importante. A interpretação do laudo. A gente treina hoje o operador para saber o que está acontecendo. Ó. Se abaixar o calendário de hidróxido, o que acontece? A sílica precipita? O que acontece aqui? O que eu faço aqui? E alinhamento com o tratador e a tomada de decisão. O tratador sempre te instruiu o que está acontecendo para você poder tomar uma decisão na planta numa emergência. Aqui eu coloquei uma foto do ponto de coleta, né? Você vê uma caldeira aqui, né, nova, o projeto bacana, né? O pessoal colocou o ponto de coleta, resfriador de amostra. Essa aqui eu não preciso mandar meu técnico voltar lá coletar a amostra. Muitas vezes, quando a gente lança o resultado, vai olhar o resultado da amostra, eu abro o meu sistema, eu vejo o gráfico, né? Tratamento de água como se fosse um coração. Aí o gráfico sobe aqui, eu falo, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí eu falo, ó, volta na planta, faz nova coleta, porque eu não estou confiando nesse resultado. Aqui, praticamente, eu tenho confiabilidade de 100%, eu não preciso mandar ele voltar, eu já consigo tomar uma decisão, eu não preciso reanalisar a amostra. Isso aqui é um booking que a gente deixa no cliente. Então, o que é sílica no vapor, o que é dureza, o que é corrosão. Então, assim, o pessoal tem acesso a esse tipo de informação, o operador é importante ele estar ciente. Né? O operador é o que está todo dia na caldeira, que está olhando a dosagem, que está fazendo acompanhamento. Ações e controles. O pH baixou, o que eu faço? A qualidade baixou, o que eu faço? Todo mundo deve ter um livrinho desse aí disponível lá para o seu cliente, para ele saber o que acontece dentro do processo e tomar as ações corretivas de emergência. Ponto analítico, né? Qual o tipo de análise que você faz no campo hoje, na sua empresa? Muitos fazem análise, né? A maioria também não faz. Então, assim, implementar pelo menos a análise de dureza. Eu tenho um abrandador, comprar o negro de heliocromo ali, põe 50 ml de amostra, pinga, sabe se tem dureza, se não tem dureza. Faz uma análise qualitativa. Toma uma ação, fuga dureza, regeneração do abrandador. Meu abrandador está com a quantidade de sal necessária, estou gastando mais sal. Minha resina está no ponto de vida útil, enfim. Tudo isso são condições de monitoramento que a gente acaba instruindo no campo. Falando da empresa que eu trabalho hoje, eu sou o Samuel Marques, como o Ricardo falou. Estou há 17 anos na companhia. Hoje a gente tem mais de 10 regionais. Dentro da Aquanalyze a gente tem a divisão de filtração. Então, em 2000 e alguma coisa, a gente entendeu que é importante, além de fornecer o químico, né, o tratamento, a gente também ter o sistema de filtração para assessorar o cliente, seja no equipamento nosso, ou seja no equipamento que o cliente já possui. Né? Fazer troca de substância de resina, cripina, membrana, enfim, a gente oferece todo esse suporte também, que a gente entende que a condição de água, de alimentação, é mais importante, às vezes, que o próprio tratamento. Se você tem uma condição de água e alimentação, você gasta menos no tratamento. Nossa estrutura de atendimento hoje, então, todo mundo aqui é geoposicionado, tem relatório online, o cliente tem acesso a tudo. Também tem analisadores online, então você precisa de medir pH, condutividade, oxorredução. O que eu preciso medir online na minha caldeira? Temos disponibilidade dos equipamentos e as limpezas químicas que a gente trabalha. Eu acho que o Ricardo não colocou aqui, mas eu ia falar um pouquinho rapidamente de limpeza, mas já falei. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Nos últimos anos, a gente realizou mais de 240 limpezas químicas. Nesse momento, estamos com dois laboratórios executando limpeza química. Então, se vocês precisarem de alguma coisa nesse sentido também, estamos aqui para auxiliar. Aqui está o nosso contato. Eu troquei contato com bastante pessoas aí. Se alguém precisar de algum auxílio, estamos à disposição para falar sobre tratamento de água, limpeza química, enfim, o que vocês precisarem. Agradecer a presença de todos nos sábados aqui. Um abraço e bom sábado a todos.